Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Fernanda Fontes. Se você é novo por aqui, eu peço que você se inscreva no canal e aperte o sininho para que você possa receber as notificações, ok? Essa semana eu vi um vídeo onde uma pessoa entrevistava vários cristãos e ela fazia uma pergunta. A pergunta era o seguinte: prove que Deus existe. E aí o cristão, ele tinha que dizer, né, com as palavras dele, o porquê que ele acreditava que Deus existia. Até aí eu achei muito interessante a proposta, porque fazia com que as pessoas que eram cristãs, elas falassem um pouco da sua fé. Só que quando os cristãos começaram a falar e dizer o porquê que eles acreditavam em Deus, acreditavam que Deus existia, eu já comecei a ficar preocupada, porque as pessoas não pareciam ter uma convicção da fé delas. Então isso fazia com que aquele ateu, né, aquela pessoa que estava fazendo a entrevista, conseguisse até persuadir os próprios cristãos. Isso me deixou muito assustada. E é sobre esse assunto que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Então eu peço que você fique até o final desse vídeo para que você possa entender, à luz da Bíblia, como que um cristão ele vai dizer se Deus existe? Como que nós podemos provar que Deus existe? Quando nós conversamos com algumas pessoas que são incrédulas, algumas pessoas que não são cristãs ou que não têm a mesma fé que a nossa, dentro delas já existe um preconceito com relação à fé cristã. Além delas serem pessoas que não acreditam pelo fato da sua experiência e das experiências que elas tiveram durante sua vida, elas também são muito questionadoras. Elas não vão apenas duvidar da existência de Deus, mas elas vão questionar muitas outras coisas, né? Como, por exemplo, se existe Deus, por que existe o mal? Se existe Deus, por que existe tanto sofrimento no mundo? Então, muitos são os argumentos e os questionamentos dessas pessoas com relação à fé cristã, com relação a Deus. Só quem pode convencer essas pessoas é o Espírito Santo de Deus. Não existe nenhuma outra pessoa que possa convencer essa pessoa de que Deus existe, de que Jesus Cristo salva, de que ela precisa se arrepender dos pecados dela. Nós que somos cristãos, nós vivemos sim pela fé e nós cremos sim, nós nem precisamos ver o Senhor para nós amarmos esse Deus, porque nós cremos na palavra do Senhor e tudo isso é obra do Espírito Santo de Deus, aquele que testifica nas nossas vidas, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Desde o começo da humanidade, o homem, ele sabe dentro dele que existe um ser que é superior a ele. Lá no íntimo dele, ele consegue entender que existe um Deus, um Criador de todas as coisas. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim: ao qual não o havendo visto mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Então o nosso ser, ele crê em Deus, ele sabe que existe um Deus que é criador de todas as coisas. É importante que a gente entenda que as Escrituras Sagradas é a palavra de Deus. Então isso para o cristão é de uma grande importância, porque a Bíblia, ela testifica o tempo inteiro que tudo que está escrito ali é a palavra de Deus, e é ali que Deus ele vai se revelar para o homem. Então, por isso que muita gente diz assim: mas então eu vivo pela fé na palavra de Deus. Sim, nós vivemos pela fé. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então nós já vemos no primeiro versículo da Bíblia Deus se revelando para a humanidade, Deus se revelando na sua criação, dizendo que Ele é o Criador de todas as coisas. Em Salmos 19 diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Então está aqui Davi falando que Deus ele é o Criador de todas as coisas, que é através da palavra de Deus que os céus foram feitos, que é através da palavra de Deus que existe o mundo e nós também seres humanos, porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus.
e ela testifica do Senhor para nossas vidas. Em Romanos capítulo 1, versículo 21, diz assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. O próprio apóstolo Paulo falava que esses gentios, de qual ele está se referindo aqui na palavra, eles tinham conhecimento de que existia um Deus, mas eles não glorificavam a Deus, eles não o reconheciam como Deus. Eles sabiam que existia, mas eles não queriam dar honra e dar glória a esse Deus. E eles, por causa disso, eram indesculpáveis, porque conheciam a Deus, mas não glorificavam o Senhor como seu Deus. Então a teologia, ela vai estudar esses assuntos, vai destrinchar e vai, através de pesquisas e estudos, ter uma prova mais abrangente e mais científica. Eu não vou entrar no mérito dessa questão, não vou me aprofundar tanto, mas é importante que os cristãos, eles procurem, eles busquem conhecer mais ao Senhor, conhecer mais a Bíblia, saber como tudo começou, o porquê que existem 66 livros, porquê que foram feitos esse fechamento desses livros. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, Deus deste século cegou o entendimento dessas pessoas, desses incrédulos, para que eles não reconheçam. Então, então não vou fazer minha parte, não vou pregar o evangelho. Não, é necessário falarmos que o Senhor, ele veio para morrer na cruz para nos salvar. É necessário falarmos que existe sim um Deus de amor, um Deus que perdoa os nossos pecados. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, o papel de todo cristão é falar para as pessoas desse amor, dessa fé. E aí deixar que o Espírito Santo faça a obra no coração dessas pessoas. É muito importante que todo cristão ele tenha uma base bíblica, um conhecimento, um entendimento de quem é o seu Deus, de quem é o Deus que ele serve. Porque senão nós vamos estar como essas pessoas, sendo enganados. Eu espero ter ajudado vocês, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, você que chegou até o final. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, compartilha com os teus amigos para que eles possam também conhecer um pouco mais do Senhor, Fica com Deus e até a próxima.